Olá pessoal, antes de nós começarmos aqui o nosso vídeo, eu quero pedir para você dar o like, curtir aqui o nosso vídeo, comente também o que você está achando, ok? E compartilhe aí para o pessoal, para a galera, para os seus amigos, para que mais pessoas também possam assistir e conhecer aqui o nosso conteúdo, o nosso material, ok? E vamos então direto para o nosso vídeo de hoje. Boa noite, estamos aqui para a nossa live, agora hoje quinta-feira, 17 de junho de 2021. Nós estamos aqui para a nossa live com o pastor Fabrício. Então, você que vai chegando aí, vai chamando a galera, ok? Nós estamos aqui para essa live de hoje, que nós vamos falar sobre vocação e ministério. Vocação e espiritualidade, ok? Hoje nós vamos falar com o pastor Fabrício Cardoso, que é pastor na Igreja Batista El Shaddai, na cidade de Irecê, aqui na Bahia, ok? Então, pessoal que vai chegando aí, pode já ir convidando outras pessoas para que nós possamos estar aqui participando também. Porque daqui a pouquinho nós vamos estar aqui com o pastor Fabrício, que vai estar com a gente num bate-papo bem legal, falando sobre a vocação, ele que está fazendo agora 10 anos de ministério pastoral. Então, é uma bênção de Deus, graças a Deus. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade, nós vamos falar sobre alguns temas que envolvem todas essas questões sobre a fé, ok? Então, você que vai chegando aí, vai pegando já o seu copinho de água, sua canequinha de água, porque nós vamos ter aí alguns minutinhos para nós podermos falar sobre a palavra de Deus, ok? Vamos falar agora um pouquinho também, pessoal, sobre alguns livros que nós temos aqui na nossa livraria. Olha só, Silvane chegando, acho que é isso, né? Alves, muito bem. Olha só, a gente quer falar para vocês aqui, fica espelhado, mas aqui é o livro do C.S. Lewis. Esse livro aqui é muito bom, Cristianismo Puro e Simples. Ele vai de uma forma literária, porque ele era um professor de literatura, então ele consegue escrever de uma forma, né, Magda? Magda, que já tem lido bastante esse ano também, nesse período de pandemia, esse livro aqui do C.S. Lewis é muito bom, muito recomendado, Cristianismo Puro e Simples, ok? Qualquer coisa, durante a nossa live a gente pode voltar um pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos entrar com o pastor Fabrício, que vai estar falando um pouquinho sobre a sua vocação e sobre a espiritualidade. Olha, esse livro aqui, Ego Transformado, do Timothy Keller, também livro recomendadíssimo, que ele vai falar sobre essa questão, a humildade que brota do Evangelho. Ou seja, quando a gente começa a compreender realmente o Evangelho, a gente pode ter a nossa vida, o nosso interior, o nosso ego transformado. E o Timothy Keller vai falar aqui nesse livro sobre como nós temos o nosso ego inflamado, como é fácil nós ficarmos com o nosso ego inflamado facilmente. Então, esse livro aqui eu li recentemente e eu quero recomendar aqui para você muito, muito esse livro do Timothy Keller, Ego Transformado, ok? Você que vai chegando aí, vai curtindo, Wesley, nosso primo Wesley, João, chegando aí de Samavis, não é, Wesley? Olha só aqui do pastor Hernandes Dias Lopes. Hernandes Dias Lopes, esse homem que Deus tem levantado aqui no Brasil, nesses dias atuais, para buscar um avivamento bíblico, um avivamento realmente profundo na Bíblia. E aqui nesse livro ele vai falar sobre isso, homens de oração, como nós podemos desenvolver uma vida de intimidade com Deus, ok? Késia chegando aí também, seja bem-vindo, Késia. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando aqui com o pastor Fabrício. Olha só, outro aqui do pastor Hernandes Dias Lopes, esse livro, abraço Wesley. Wesley, compartilha para a galera aí, manda o aviãozinho, manda o compartilhar aí para a galera da Igreja Batista Renovada aí, a Igreja Batista Livre Renovada aí em São Félix do Coribe, ok? Um abraço para Joaquinzinho e para toda a família aí. Olha só, o livro aqui também do Hernandes Dias Lopes, Guerra Espiritual, ok? E nós temos algumas bíblias também, daqui a pouco nós vamos estar falando com o pastor Fabrício sobre isso também. Nós vamos estar falando sobre alguns materiais também, beleza? O pastor Fabrício já está chegando por aqui, nós vamos convidá-lo, ok? Pastor Fabrício já está por aqui. Vamos então, pastor Fabrício, dê um alô aí, para que a gente possa convidar. Nós vamos colocar aqui já o pastor Fabrício para estar conosco aqui. Participar. Ana Cláudia também chegando, pastor Fabrício. Muito bem, vamos entrar. Enquanto o pastor Fabrício vai entrando, gente, nós temos aqui algumas bíblias que nós queremos apresentar para vocês, ok?
Fabrício entrou. Lívia Cardoso também aí. Ok? Nós aqui. Olha, Fabrício Cardoso. Pastor Fabrício Cardoso chegando aqui. Bom dia, bom Fabrício. dia. Bom dia, não, Olá, boa boa noite. noite, Fabrício. Teve uma viagem hoje, né, Fabrício? Que aí você já perdeu um pouquinho o fuso horário aí O fuso horário já perdi um pouco o time do tempo, que tá meio escuro isso. vindo aí vindo de Irecê, né, Fabrício? Então, Direcei. muito bem, muito bem. Veio com toda a família, né, Fabrício? Toda a Fabrício veio hoje de família. Irecê para Barreiras. Perfeito. Passar uns dias aqui de descanso, momento de recarregar as baterias, a fim de que a gente possa voltar renovado. Olha, o pastor Odirley entrando aí também, pastor Odirley, que é colega aí de ministério do pastor Fabrício, pastor na igreja, na primeira igreja batista de Barreiras, nos honra aqui com sua presença aqui também. Nós convidamos o pastor Odirley para ficar um pouquinho com a gente aí, bater um bate-papo aqui, bater um papo com a gente. Samla chegando aí também. E Fabrício já chegando para esse momento de descanso, já chega já trabalhando, né, Fabrício? Pastor não para, né? A gente já chega já para uma live para esse momento, mas a gente quer agradecer você ter aceitado o nosso convite. Não, grato a Deus por essa oportunidade. Na verdade, tinha algumas agendas, esses dias de descanso não estava previsto para agora, não, era para julho. Então, tinha algumas agendas que eu tinha feito, entre elas essa, né? Então, a gente não poderia deixar, né, de cumprir essa agenda, embora tivesse em descanso essa, e da próxima semana, na terça-feira também, eu teria um encontro com a juventude. Então, como já estava previsto na agenda e também já tinha me preparado para essa conversa, para esse bate-papo, então a gente segue o fluxo normal. Mas, de qualquer sorte, eu quero Muito agradecer já bem. pelo privilégio desse bate-papo, dessa conversa, falar desse tema que é tão relevante para o nosso tempo e frente a todos os desafios que temos encontrado, né? Muito bem. Isogiane está aí acompanhando também, muito bem aí pelo Instagram. Abraço, Li, e a todos. Então, Fabrício, a gente já quer começar aqui fazendo a nossa primeira pergunta para você, que é uma pergunta sobre como é que foi o seu contato inicial com o Evangelho. Eu queria que você falasse aí, e a galera que está nos acompanhando, o pessoal que está nos acompanhando, pode falar aí de onde você conhece o pastor Fabrício, né? Porque o pastor Fabrício atua em várias regiões, já morou em algumas cidades também, e tem amigos aqui de várias cidades, né? Por ser pastor também tem contato aí na Bahia e no Brasil inteiro. Então, você que está nos acompanhando aí, fala de onde é que você conhece o pastor Fabrício. Quem sabe seja de Irecê, você talvez seja aí um dos membros, uma ovelha aí da igreja do pastor Fabrício, ou de outro local. Coloca aí nos comentários de onde você conhece o Fabrício, ok? Fabrício, então a nossa pergunta é essa: como é que foi o seu contato inicial com o Evangelho? Como foi que você teve contato com a palavra de Deus, com o Evangelho? Então, a, a gente é de família cristã, né? Meus pais cristãos, minha mãe, né? Nós somos primos carnais, então a minha mãe, a, meu pai crentes, e desde muito cedo levado à igreja e aprendido a caminhada ali nos primeiros passos, aí em Riachão das Neves, né? Caminhando e sendo evangelizado como uma criança, como outra qualquer que nasce nesse universo. E aos 10 anos de idade, exatamente, é que eu compreendi a mensagem do Evangelho e fui alcançado pela graça. Então, isso aconteceu de uma forma muito singular, de uma forma muito específica, em que, em uma pregação, eu ouvi a palavra de Deus, a mensagem da cruz, especialmente naquele domingo à noite, um texto em 1 Coríntios, capítulo 1, e falava sobre a mensagem da cruz. Eu fui impactado por aquela mensagem e ali manifestei, publiquei que eu queria receber Jesus como Salvador. Ao término do culto aí na Igreja Batista Nova Esperança, fui lá à frente, nosso avô orou por mim, enfim. Foi um momento muito específico e um momento muito importante na minha vida.
E ali naquele ano eu já queria me batizar e tal. E minha mãe falou: não, você é muito novo, espere um pouco mais e tal. Então eu esperei um ano ainda. E no ano seguinte, com 11 anos de idade, foi que eu me batizei, participei daquela classe chamada antigamente de catecúmeno, né? Hoje chamada de novos crentes, discipulado e tal. E ali eu participei daquele período e aos 11 anos eu me batizei. E aí começa a caminhada aí propriamente dita com, com o evangelho, né? Muito bem. Então, o pessoal comentando aí, o Wesley, que é nosso primo também, filho do nosso primo Joaquinzinho, né, falando aí que você, e ele também disse vocês, né, é até uma honra para mim, dizendo que nós somos referências. Acredito que o Fabrício. Aí aqui, Wesley, eu quero até complementar também que, para mim, o Fabrício também exerceu uma influência muito grande. A gente vai vendo esse intercâmbio, né, como um vai influenciando o outro, e eu ali já pré-adolescente, Fabrício já um pouco mais velho, já na juventude, já pregando com todo aquele gás, com todo aquele vigor, cantando, rompendo em fé com todo, parece que os pulmões iam romper com tudo, né? Rompendo em fé. Então, essa fé autêntica, verdadeira, nos motivava, nos incentivava, né? Era como um fogo realmente ouvir o Fabrício pregando e cantando. Então, realmente, né, Wesley, nós que tivemos a experiência de conviver com o Fabrício ali na nossa, Wesley na infância, eu já na pré-adolescência, então realmente é uma influência para nós muito grande, né? O Wesley também que está atuando no ministério, então isso é muito bom. Então, a galera aí, Fabrício, comentando de onde é que conhece você, muita gente aí dizendo que é da igreja, muito bem, Mirelle Crisóstomo entrou aí também, Cíntia Tavares, Cíntia que é prima carnal do Wesley também, Cíntia também, um abraço, Cíntia. Muito bem. Então, Fabrício, você falou que, só reforçando então, para quem está entrando agora, eu e Fabrício somos primos carnais, né? Nós somos, então, netos do pastor de Janeiro. Então, Fabrício, você já citou um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho, Fabrício, então, sobre a influência do nosso avô, o pastor de Janeiro, na sua formação espiritual. Rapaz, falar sobre isso mexe com a minha história, mexe com a minha convicção de fé, mexe com as minhas emoções, porque a influência dele na minha vida foi gigante, assim, em muitos aspectos, né? Se eu comecei a pregar, a primeira vez que eu preguei, eu tinha 13 anos de idade. Foi a primeira vez que eu preguei assim para alguém aí também na igreja, né? E preguei porque ele disse: olha, você vai pregar e tal. E eu falei: mas eu não tenho condições de pregar. Ele falou: tem, você é crente, você vai pregar. E eu preguei ali aos 13 anos de idade. E depois que eu preguei naquele primeiro culto, de lá para cá eu não parei mais, né, de pregar. E a influência dele era tão profunda que eu perguntava as coisas para ele sobre alguma dúvida em qualquer área da vida, e normalmente ele me respondia com a Bíblia. Ele dizia: abre a Bíblia aí. E aí eu ia para a Bíblia. Então ele já tinha lido a Bíblia por inúmeras vezes, e a influência ministerial foi muito grande. Então, lembro-me uma vez, foram vários episódios, né? Eu tive o privilégio, juntamente com os meus irmãos, de estarem muito próximos aí e caminhar com ele. Então, eu lembro-me uma vez que eu fui convidado para ser candidato a vereador aí em Riachão das Neves. E o pessoal veio aqui, eu morava em Barreiras, o pessoal veio aqui, eu trabalhava no comércio, veio uma equipe dizendo que meu nome foi ventilado para a Câmara de Vereadores, porque eu representava a juventude, poderia ser uma força jovem, enfim, todo aquele discurso, né? E a nossa família, ela é marcada também por essa questão política, né? Nós temos parentes que foram políticos e temos parentes ainda que são políticos. Então a gente tem uma certa veia também para a questão política. E aí eu lembro-me disso, que eu disse para eles assim: olha, eu vou pensar e tal, e depois eu volto a conversar com vocês. Nesse espaço eu fui em Riachão, e aí conversei com meu avô sobre isso, né? E aí ele falou comigo assim de forma muito direta e muito objetiva. Ele disse assim: olha, qual é a coisa mais importante neste mundo que você acha que um homem pode ser? Qual é o cargo mais importante? Qual é, na sua compreensão, a nível de Brasil? Eu falei assim: presidente da República, é a pessoa mais importante do Brasil. E ele disse assim para mim: mais do que um presidente da República, mais do que um rei ou qualquer outra coisa, a coisa mais importante que um homem pode ser neste mundo é ministro do Evangelho.
E para mim, você já é um. E aí, a nossa conversa foi para outra direção, né? Porque ali eu era um jovem de 22 anos, estava no segundo ano de faculdade e eu falei assim, como assim, ministro do meu evangelho? Ou seja, ele já via em mim essa questão da vocação, ele já via em mim essa questão do chamado, e essa influência me levou, por exemplo, a fazer evangelismo pessoal lá no entroncamento. Todas aquelas casas do entroncamento, eu entrei em casa por casa daquela, entregando folheto, fazendo culto. Nós abrimos um ponto de pregação ali. Então, a influência dele, do ponto de vista Era um espiritual, estágio, né, Fabrício? foi um estágio, foi um estágio. Embora eu não quisesse, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão ministerial, pastoral, não quisesse o ministério, mas assim, ele exercia uma influência muito grande do ponto de vista espiritual, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista da Uma própria formação integral, né? da formação integral. Então, assim, eu vejo e olho para mim no ponto de vista pastoral, embora ele não tenha passado por um centro de formação teológica, mas de fato ele era um pastor vocacionado, ele era um homem de fato que influenciou a minha vida profundamente. E ainda hoje influencia, porque eu trago muitas marcas positivas do meu período de caminhada com ele. Com certeza, a gente vê, nós que fomos netos e que estivemos muito próximos do nosso avô, a gente vê, e nós que temos e seguimos esse discipulado de Cristo, alguns mais envolvidos na obra, direto e indiretamente, mas nós sentimos essa influência do nosso avô na nossa vida. Então, isso realmente é muito bom, e essa influência em várias pessoas também, não só na nossa família, mas é isso, né? A gente pode dizer, como você estava complementando aí, que o nosso avô, o pastor Dejaniro, é um pastor por excelência, porque ele pastoreava de uma forma integral, e como ele percebeu essa vocação em você, que não foi apenas porque era um desejo dele, mas porque ele tinha essa sensibilidade espiritual, ele conseguiu perceber isso em você, não é verdade? E aí, Fabrício, entrando já nisso aí, nós queremos mandar um abraço aqui para Nara Núbia, que está aqui também com a gente, Daniela Matias e outras pessoas também aí, o Clésio, que está aqui conosco também, Clésio Borges, então muita gente aqui de Riachão das Neves e de outras cidades também, ok? Fabrício, dentro dessa questão também, eu queria ver com você também sobre essa questão, sobre como você, porque aí você falou que o pastor de Janeiro, nosso avô, viu em você essa vocação. Eu quero que você fale agora sobre você. Como é que você percebeu isso? Como foi que você, ao sentir isso, foi algo fácil, foi algo difícil? Como é que foi a sua chamada ministerial? Foi algo que foi definitivo? Agora eu sei mesmo que tenho essa chamada, ou foi algo que foi acontecendo aos poucos? Rapaz, eu tive um momento específico em que isso se instalou de uma forma muito clara e definida. E à medida que o tempo foi caminhando, essas evidências elas foram tornando-se cada vez mais contundentes, né? Como eu disse, eu me converti aos 10, me batizei aos 11. Só que aos 10 anos de idade, embora eu tive a experiência de conversão e me encontrei de fato com Cristo, embora os meus pais crentes, tios, avós e tudo mais, mas essa experiência foi uma experiência muito pessoal. Eu tinha um desejo no coração, eu tinha uma vontade no coração de seguir uma carreira, né? Eu tinha um desejo, um sonho de uma carreira profissional. E essa carreira profissional ela estava ligada muito à questão da área militar. Então, eu com 10 anos, eu já sabia que eu queria ir para o serviço militar. Então, eu comecei a planejar e a projetar a minha vida com base nesse sonho, com base nesse desejo. À medida que o tempo foi passando, 10, 11 e aos 13 anos eu comecei a pregar, algo acontecia dentro de mim de uma forma muito intensa, muito profunda, que me impulsionava para o ministério, mas não era algo que eu queria, não era algo que eu sonhava, não era o que eu planejava e nem fazia parte dos meus planos. Então, aos 17 anos, de forma muito profunda e intensa, também a partir de uma pregação, Deus me chama para o ministério, a partir de uma pregação.
E nesse mesmo dia, ia acontecer uma experiência com a sua mãe, vocês já estavam aí, e eu lembro-me dessa experiência porque eu tinha ido para o culto, eu já estava com 17 anos, já estava morando aqui nesse culto. E havia terminado o culto, e ao final do culto, eu tinha saído empurrando a tia Vá, nossa tia, para a porta do templo, porque ela ia na cadeira de roda e eu fui empurrando. Quando eu cheguei na porta do templo, que eu parei a cadeira lá, a sua mãe estava lá na porta do púlpito e ela me chamou, Fabrício. Quando ela me chamou, quando eu ouvi a voz, que eu olhei para trás, eu vi a sua mãe, mas a voz que me chamou não era a voz de sua mãe, porque eu conheço a sua mãe. Era uma outra voz. Então foi uma experiência muito forte, porque quando eu olhei, que eu vi sua mãe. Mas a voz que me chamou, Fabrício, não era de sua mãe. Aí eu olhei, aí ela falou, a segunda falou bem assim, deixa a sua tia aí, venha cá. Aí eu já voltei meio tenso e tal, porque foi uma experiência muito forte e eu não consegui associar a chamada, me chamando meu nome, e ela. Quando eu cheguei perto dela, ela começou a falar em línguas estranhas. Eu não sei se ela ainda fala, mas ela falava em línguas estranhas, né? Fala, sim. E ela falou, e pela primeira vez eu ouvi alguém falar em uma língua estranha e interpretar ao mesmo tempo, conforme eu acreditava e acredito hoje mais do que nunca. E aí ela começou a falar comigo e eu parava assim de cabeça baixa e ela dizia, né, que Deus estava me chamando para uma grande obra, traduzindo, olha, Deus está te chamando, eu estou te chamando para uma grande obra. E aí ela começou a falar e tal daquilo que na verdade foi como se fosse uma confirmação daquilo que eu estava sentindo naquele momento. Aí ela falou várias coisas naquele dia. Eu fiquei meio que impactado, porque eu nunca tinha vivido nenhum tipo de experiência dessa magnitude. Ao final, ela me abraçou, a gente chorou, ela orou comigo e por mim, e eu saí dali para casa com aquele negócio na cabeça. Aí cheguei em casa, orei, falei com Deus, e ali era como se tivesse tido uma espécie, se eu tivesse que ilustrar, né? Tivesse tido algo queimando no coração, é como se tivesse colocado um tição, e aí fez assim. Só que a partir daquele momento, a tensão ela aumentou mais, porque entre aquele desejo e aquela chamada, tinha o meu sonho, a minha vontade de querer seguir um outro caminho, sem necessariamente o ministério pastoral. Dali, então, eu comecei a travar uma guerra interna, né? Entre a vocação, entre a chamada, dos 17 até os 27, que foi quando realmente eu fui para o período de formação ministerial. Então, se eu tivesse que resumir a resposta, ela acontece ali entre a minha conversão aos 10 anos de idade e os 15, mais ou menos, com esse ardor, com esse queimor dentro de mim, me empurrando para a pregação, me empurrando para o ensino, que é uma área que eu me identifico e gosto muito no ministério. Já dava aula aí para adultos com 14 anos de idade. Então, me empurrando para isso. E aí, com os 17, vem a explosão, vem um choque de realidade, que ali marca uma saga, na verdade, que vai dos 17 aos 27. Muito bem, muito bem. Queremos agradecer aqui a presença de todos que estão aqui. Olha, a Nara Rúbia falou aqui que você falando que sentia um desejo de seguir a carreira militar, ela falou que você se tornou o sargento do Conjubo Oeste. Ela riu aqui sobre isso, né? Nara Rúbia aí, Fabrício se tornou, e aí em vários congressos, né? O Congresso da Juventude Batista do Oeste, que é o Conjubo Oeste, que o Fabrício liderou durante alguns anos, né? Então, muito bem. Márcio Campelo aí, nosso primo, também está aqui conosco. Thaís Pires chegando também, muita gente. Então, legal, que bom que você está aqui. Então, pessoal, você que conhece o Fabrício aí, fala aí de onde nós foi a pergunta inicial, para você interagir com a gente aqui. Fala aí de onde você conhece o pastor Fabrício, se você conhece ele antes dele ser pastor, ainda na adolescência, na juventude, enfim. O pessoal estão falando aí de onde conhece o pastor Fabrício. Vai falando aí, ok?
Fabrício, então, a gente, você vê, nós geralmente quando a gente vê que uma pessoa tem uma vocação ministerial, essa vocação ela já começa geralmente da infância, adolescência, na igreja local, não é verdade, na família. Então você falou aí sobre vários momentos na família. Você falou sobre o nosso avô, o pastor Dejaniro, você falou sobre a irmã Nélia, a minha mãe, e com certeza outras pessoas também foram contribuindo para a sua formação e também para a sua formação espiritual e para a confirmação desse chamado, ok? Agora eu quero que você fique agora do outro lado e obrigado, Márcio, aí, parabéns, pastor Fabrício, pelo ministério, muito bem. Márcio aí de Brasília, Carlos Alberto também falando, grande pastor Fabrício, Carlos Alberto aí da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Então, Fabrício, agora eu quero que porque você tem aí 10 anos, então é um período já razoável, você já tem uma experiência. Então, eu vou fazer basicamente aqui duas perguntas ligadas a isso, né? Que dica você dá para quem sente também uma chamada ministerial, seja para ser por exemplo, um professor de escola bíblica, ou alguém que sente uma chamada para, de alguma forma, atuar mais diretamente na igreja, ou mesmo ser um pastor, ser um evangelista, ou, enfim, alguma coisa desse tipo. Que dica você dá? E também sobre o seminário, a importância de fazer um seminário formal, né, um seminário teológico. Fala um pouquinho, e aí você aproveita e fala um pouquinho sobre a sua experiência no seminário. Muito bem. Uma coisa importante, quando a gente pensa sobre vocação, isso é muito relevante, essa pergunta acerca da vocação, porque a gente pensa a vocação, e a vocação, a gente sabe e entende que, do ponto de vista do sentido, a vocação ela é múltipla. A vocação ela é um termo religioso, que ele foi importado, ou exportado, melhor dizendo, para outras áreas do conhecimento, né? Mas a vocação ela é um termo que nasce no latim, né? Que significa, vem do verbo vocare, que significa chamar, e no grego vocação ela é descrito com outro verbo, que é o verbo kaleo em grego, que também significa falar, dizer. Então a vocação ele é um termo a priori religioso, é um termo do universo religioso. E no universo religioso... Fabrício, falando sobre vocação, o pastor Mário e a irmã Lourdes está aqui com a gente também. Então, nós queremos mandar, rapidinho, só desculpa aí, interrompendo, mandar um abraço aí para o pastor Mário e a irmã Lourdes, nossos tios, né, que são pastores também, o Marcos também chegando aí, e várias pessoas também, pastor Ivo, Rangel, isso, Lucas Barbosa. Então, interagindo aqui com o pessoal que está chegando, que a gente quer que várias pessoas possam ser alcançadas, pessoas que já conhecem a palavra, mas que é sempre bom a gente renovar contando experiências, como você está falando aí. Então, você estava falando sobre essa questão do ministério e tal, e falando sobre as línguas, né? A palavra vocação, que vem de vocare, e também do grego, kaleo. Pode continuar, Fabrício. Então, você tem aí a vocação nesse sentido. Quando a gente pensa no universo religioso e cristão, existem basicamente dois tipos de vocação. Aquela vocação que é a vocação geral, né? Nós chamamos de vocação geral, que é a vocação que Deus chama. E por isso, do latim vocare e do grego kaleo, significa o chamado. Deus chama a pessoa para fazer parte do reino dele. Então, essa é a vocação geral, e que todos aqueles que são cristãos ou professam a fé cristã recebem esse chamado. Como é que isso acontece? Acontece pela pregação da palavra. Paulo fala isso escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, né? Então, ele diz, olha, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, e ouvir a pregação da palavra. Então, a palavra, a pregação, ela é o instrumento que Deus usa para chamar. Então, ele chama, essa é a vocação geral. Nesse contexto da vocação geral, acontece a vocação específica. Entre esses que estão ali, Deus chama de forma específica, e essa vocação específica, ela, por conta do múltiplo sentido da vocação, ela vai diferenciar de pessoa para pessoa. A minha experiência de chamada é diferente da sua experiência de chamada, é diferente da experiência do outro, mas em um ponto nós nos tocamos, que não tem como fugir essa experiência, que é o próprio sentido semântico da expressão vocal. Ou seja, Deus é quem chama. Ninguém pode ir para o ministério sem que alguém chama, porque a vocação é um chamado sempre de fora
para dentro, não é? Então, é esse tipo de experiência. Porque para a pessoa não achar assim que ela pode ir, e ela até pode. Ela pode ir, pode até exercer o ministério sem que ela seja vocacionada, sem que ela seja chamada, ou em qualquer outra área. Mas é sempre importante dizer que quando a gente fala de vocação, de chamada, seja para o ministério pastoral, seja para a área da música, seja para a área do ensino, ou qualquer área que seja mais específica, esse chamamento, esse falar, ele acontece e acontece de fora para dentro. Deus é que chama. Não é porque assim, eu acho bonito e tal, e eu vou. Não, Deus tem que chamar. Isso é extremamente importante como ponto de partida, né? A segunda... o que você está falando, Fabrício, tem a ver aí com o que o Rodrigo está falando aí, ó. Ele faz uma pergunta aí no chat. Quais os danos que podem ser causados quando não se há uma verdadeira vocação? Quais os danos que podem ser causados quando não se há uma verdadeira vocação? O que é que você acha? Você tem alguma experiência sobre isso? Pode falar um pouquinho sobre uma falsa vocação? Os danos são muitos. São muitos os danos do não vocacionado. Primeiro porque o não vocacionado, ele se torna, do ponto de vista da teologia bíblica, por exemplo, da teologia de Jesus, ele se torna um mercenário. Porque ele vai desenvolver o ministério por causa do dinheiro, do status, da posição, de ser bem-quisto, dos holofotes voltar para ele. E aquilo pode ter prejuízo, primeiro, do ponto de vista familiar, porque a família ele compromete por causa do ministério. Ele pode ter prejuízo do ponto de vista social, ou seja, a sociedade onde ele está inserida não consegue enxergá-lo nem vê-lo como um representante da divindade, porque o vocacionado, de certa forma, representa a divindade. Então, tem um prejuízo social. Quantas histórias você ouve de pastores que chegaram num lugar e comprou e não pagou e que, enfim, teve problemas morais, problemas éticos e outros problemas por conta dessa questão. Ele tem um outro problema que é um problema eclesiástico. Se você perguntar a qualquer crente, qualquer um, de qualquer denominação, eu digo sem medo de errar, você conhece a história de alguma igreja que dividiu, pelo menos uma história, de dividir, que rachou por causa de problema pastoral? Ela vai dizer sim. Então, o que é isso? É resultado de uma compreensão equivocada de vocação. Por isso, muitos entram, geram estragos, alguns irreparáveis, depois saem, né? Por causa dessa falsa ideia ou dessa motivação equivocada de ir para o ministério sem realmente a chamada, né? Então, eu poderia listar... Muito bem, Fabrício. Aí você vai falar agora um pouquinho sobre a questão do ministério. Muita gente chegando aqui, Fabrício. Olha só, Aldinete também participando aqui com a gente. Sandy Barbosa participando aqui com a gente. Vanessa Moreira. Então, vai chegando aí muita gente. Pessoal, vocês que estão chegando aí, olha só, o nosso tio, o pastor Misael, pastor e doutor, né? Cirurgião dentista e pastor, doutor Misael, aí na cidade de Lauro de Freitas, na Grande Salvador, ok? Logo, logo vai estar aqui também na cidade de Riachão das Neves, né, pastor Misael? Então, Fabrício, fala um pouquinho também sobre essa questão, sobre a importância de se fazer um seminário. Será que realmente é importante? Você que passou pelo seminário, você que continua seus estudos, porque a formação, ela tem essa formação continuada também do ministério, não é verdade? Mas queria que você falasse um pouquinho sobre por que seria importante alguém que tem uma chamada fazer um seminário teológico. Essa pergunta é relevante, eu agradeço por essa pergunta, porque existe uma ideia mais fora do que dentro, e eu poderia usar aqui, eu vou abrir aspas para essa expressão, que é a expressão em que se enxerga o ministério pastoral de forma muito prostituída. E por que se enxerga de forma prostituída? Porque, na maioria das vezes, a ideia que as pessoas têm de pastor, de forma geral, é uma ideia marcada por um sujeito que não deu certo na vida dele nada e ele foi ser pastor. E que para ele ser pastor, para ele virar pastor, isso é uma coisa que a gente ouve com frequência, alguém orou, botou a mão na cabeça dele e disse, pronto, a partir de agora você pode ser pastor. Um outro argumento assim, muito frágil também é dizer que no passado não existia seminário, não existia formação, então ninguém precisava passar por um processo de formação para ser um pastor, né? Isso também demonstra um nível raso de conhecimento das Escrituras e que quem diz isso normalmente não conhece nada, por exemplo, de movimento profético, de escola profética do Antigo Testamento e nem da escola de Jesus, né? Porque a escola de Jesus é uma escola
que um ministério intensivo, super intensivo, de ortodoxia e ortopraxia junto o tempo todo, de teologia caminhando com ele, teologia na prática, enfim. Então, Jesus não era um teólogo liberal, né, Fabrício? Ele sempre procurava as escrituras e diz assim, né? Perfeito, exatamente. Então, em que consiste a formação teológica? A formação teológica, o objetivo dela, na minha percepção, não é formar um pastor. Quem forma pastor é Deus. Quem chama é Deus. O que o seminário faz, o que a academia faz, é instrumentalizar esse pastor para que ele possa exercer o ministério dentro daquilo que ele foi chamado, conforme Jeremias. Pastores que pastoreiem com inteligência. Então, o que o seminário faz? Instrumentaliza, dá as ferramentas para que você possa desenvolver o ministério. Então, pregar com excelência. Para pregar com excelência, você precisa de algumas ferramentas. Precisa de uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de relacionamento com Deus, mas também você precisa de uma vida de estudo, de preparo, de conhecimento, para você não ir para o púlpito dizer, abre aspas, abobrinha, caminhar no campo da imaginação, da conjectura, mas para você ir para lá, expor as escrituras com fidedignidade, com moralidade, com ética e, sobretudo, com o compromisso de apresentar a palavra como boca de Deus, que é o profeta desse tempo, anunciar a palavra. Então, o centro de formação, ele vai instrumentalizar o vocacionado, ele vai dar condições, ferramentas. Eu gosto de ilustrar isso como qualquer outra área do saber. Você confiaria alguém que não fosse da área do direito fazer uma petição para você, ir ao juiz em sua causa? Você entregaria o seu corpo para um cirurgião que não tivesse passado por uma escola de medicina? Você faria um exame de vista com alguém que não fosse, no mínimo, um optometrista? Você, o doutor Misael, pastor, está aí também. Você entregaria a sua boca para alguém tratar o seu dente, fazer um canal, colocar um aparelho que não fosse um dentista? Então, por que nós achamos que nós podemos entregar aquilo que é mais precioso do que tudo, que é a nossa própria vida, às mãos de alguém que não estivesse preparado para cuidar? Porque essa é uma tarefa do ministério pastoral. Cuidar das pessoas, dar às pessoas aquilo que elas precisam para que elas tomem as direções corretas nas suas vidas, para que elas decidam melhor, para que elas caminhem melhor, para que elas vivam melhor dentro da perspectiva de Deus. Então, o pastor precisa do conhecimento teológico, ele precisa da formação, ele precisa de estudar, de gostar de ler. E eu reitero isso, falando aqui, coro com o reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele diz assim, olha, se você é chamado para o ministério pastoral e não gosta da leitura e do estudo, dê uma checada na sua vocação. Porque você precisa estudar, você precisa ler, você precisa se preparar a fim de que você exerça o ministério com eficiência na perspectiva de Deus e não na perspectiva dos homens. Então, o processo de formação é importante. Hoje, mais do que nunca, você tem múltiplas opções da formação. Então, no passado havia dificuldades, os seminários eram muito distantes. Nosso tio, o pastor Mário, que está aí, pastor Mário saiu daí do Riachão a cavalo para Ibotirama, para ir para um instituto e depois de lá para o Equatorial. Então, dificuldade terrível para poder formar, estudar, se preparar para o exercício do ministério. Então, hoje você tem possibilidades, tem escolas sérias de formação, tem lugares que você consegue ter aquilo que se espera mínimo para você ter condições de cuidar. Entre outras atividades pastorais, uma delas, o seminário, ele é fundamental no processo ministerial. Muito bem. Fabrício, e quando a gente... Você, como você disse, que nasceu em um lar evangélico, assim como eu também, nós acompanhamos já o movimento evangélico no Brasil, e quando nós que vamos estudando e vamos vendo aquelas pesquisas do IBGE, né, o censo do IBGE, a gente vê um crescimento das igrejas evangélicas
no Brasil, nessas últimas três décadas, nós podemos falar assim, principalmente aí a partir da década de 1990, dos anos 2000, 2010, esses censos que saem de 10 em 10 anos, agora nós vamos ter, tá nesse processo aí desse censo agora, de 2021 também e tal. E a questão é o seguinte, Fabrício, quais são os principais desafios para a igreja evangélica no Brasil atualmente? Como é que você enxerga, assim, é lógico que a gente sabe que a igreja evangélica ela não é algo monolítico, né? Alguém já até falou sobre isso, falando sobre a igreja evangélica, ela não é um bloco monolítico, ou seja, ela é bastante diversa e poderíamos até falar fragmentada, né? Para o bem e para o mal, nós temos essa fragmentação no meio evangélico. Mas você como um teólogo, como alguém que estuda a religião, como é que você percebe o movimento evangélico no Brasil e quais são as principais necessidades, carências dos evangélicos no Brasil? A primeira coisa que a gente precisa pensar no evangelho desse tempo é que esse evangelho do nosso tempo, ele é um evangelho, primeiro, híbrido. Nós temos um evangelho híbrido, nós temos um evangelho que é plural e nós temos um evangelho que é sincrético. Então vamos lá, olha só, pastor Fabrício aqui, grande teólogo aqui, vamos com calma aí, Fabrício. Híbrido, olha lá, ó. É uma palavra que não é tão popular, né? Híbrido, plural, você falou sincrético? E sincrético. Pensando nesses Vamos lá, então fala o que é esse híbrido, essa mistura. Fala um pouquinho, você vai desenvolver. Então vamos lá, olha pessoal, pega aí, você vai aprender hoje aqui na nossa aula com o pastor Fabrício, um pouquinho o que é essa... Fala aí, Fabrício, híbrido, sincrético e plural. Então, aí eu olho, e aí falando do ponto de vista teológico, por que o evangelho é híbrido nesse período? Não é porque a proposta dele seja uma proposta híbrida. O problema é que a maneira como ele é apresentado gera a ideia de que ele pode ser tanto uma coisa quanto outra. Por isso, híbrido. Ele pode ser... Você pode tanto ir ao domingo no culto, glorificar a Deus, chorar, entregar sua oferta, o seu dízimo, e no sábado ir para o arrastapé. Você é crente do mesmo jeito. Entendeu? Então, por conta disso, você vai ver assim, mas sua igreja, por exemplo, não faz um São Joãozinho, não arrasta pé, o que é que tem de mais nisso? O que é que tem de mais? É por causa que o evangelho se tornou híbrido. Então, essa é a ideia que eu vejo do ponto de vista híbrido. O segundo pilar, que é a questão... sincrético, plural. O pluralismo do cristianismo, é que quando você olha à luz da história da igreja e percebe, por exemplo, o evangelho que nasce com o movimento da reforma e como esse movimento da reforma ele é influenciado, por exemplo, pela teologia liberal do século XIX e como ele chega no século XX, você vai percebendo múltiplas formas, plural tem a ver com isso, múltiplas formas de evangelho. Então você vai ver, por exemplo, uma igreja evangélica que ela é mais política do que evangélica. Então, assim, lá no púlpito dela, o político vai lá, pede voto, o pastor flerta com ele, senta na mesa para negociar, fecha com ele para aqueles irmãos votarem nele. O que é isso? É um evangelho plural. É um evangelho plural. É um evangelho que ele flerta com várias áreas da própria teologia, que também é múltipla, entendeu? Então, por exemplo, hoje se fala... hoje, quando eu falo século XX, né? Século XX e XXI, se fala em teologia negra, se fala em teologia feminista, se fala em teologia gay, se fala em teologia da cultura. Então, essa pluralidade do cristianismo faz com que, além dele ser híbrido e ser plural, nesse sentido, onde as pessoas elas podem olhar para o evangelho e procurar onde é que ela se encaixa melhor. Se aquilo ali não der, eu vou para ali, se ali não der, eu vou para ali, se ali não der, ou seja, assim, ela tem para escolher
é esse evangelho plural. Então, se a pessoa disser hoje assim, eu quero o evangelho que eu possa fazer isso e isso, ele acha, por causa desse pluralismo religioso, né? Um mercado, né? Como se fosse um grande mercado que a pessoa vai escolhendo aquilo que lhe agrada, né? Perfeitamente, perfeitamente. E, por fim, ele é sincrético. Por que ele é sincrético? Porque quando você pega a proposta do evangelho, o livro que você apresentou do C.S. Lewis, embora eu não tenha lido o conteúdo ainda, mas eu conheço a proposta do evangelho puro e simples, quando você pega o cristianismo, quando você pega a teologia bíblica, você percebe que fora inserido no evangelho aquilo que não faz parte dele. Então, o que tem no evangelho do nosso tempo? Rosa ungida, sal grosso, corredor da bênção, os 318, e tudo aquilo que existe em religiões de matriz africana. O que eu estou querendo dizer com isso? Que esses rituais, esses negócios, eles não têm o seu lugar na religião do outro? Tem. Mas o que eles fizeram? O que o evangelho, aqueles que falam em nome de Deus, aqueles que usam isso, o que eles fazem? Eles ressignificam isso e traz para cá. E aí, as pessoas entendem isso. Quer ver uma coisa que normalmente o cristão fala assim, tá amarrado em nome de Jesus. Quando a pessoa diz tá amarrado em nome de Jesus, pergunte ela de onde ela tirou essa máxima. Tá amarrado em nome de Jesus. Para ver se ela consegue se localizar no tempo e no espaço e na teologia onde é que ela ela simplesmente reproduz. Então nós temos muitos clichês evangélicos, fruto do sincretismo, fruto do pluralismo e fruto do hibridismo. Então, quando a gente olha para o Brasil com base nessas três máximas aqui, um evangelho híbrido, um evangelho plural, um evangelho sintético, ou sincrético, redunda nesse número que o IBGE apresenta de evangelho. Olha, nós somos mais de 60 milhões. Mas se você olhar como é que uma nação que o evangelho cresce tanto, ela cresce na mesma proporção ou em proporção superior em promiscuidade, em corrupção, em desmanche de famílias, em politização da religião. Então, como é que é isso? Justamente, na minha leitura, justamente por causa da forma como o evangelho é. Ele deixou de ser o evangelho puro e simples de Jesus. Ele deixou de ser simples, numa outra palavra, para que abarque isso. Tão simples para se tornar naquilo que foi. Então, eu não considero, se você me perguntar, se fosse uma pergunta, eu não considero esses números que o IBGE apresenta como evangélicos, como realmente evangélicos, como realmente cristianismo, como realmente cristãos. Na verdade, não. Há muitas pessoas que elas estão enganadas acerca do que o evangelho realmente é, de qual é realmente a proposta de Jesus, e elas estão ludibriadas tanto pelo evangelho da mídia, pelo evangelho midiático, como o evangelho das igrejas, que faz exatamente isso aí que o pastor Dr. Misael está colocando. O evangelho ao gosto do consumidor. Então, justamente por causa disso. Então, eu respeito, se a pessoa diz, eu sou evangélico, tal, beleza, eu respeito e etc e tal, mas se você chamar essa pessoa para o debate, para a conversa sobre isso, você vai perceber que esses evangélicos desses números aí, ele não sabe o que é justificação, ele não sabe o que é santificação, ele não sabe o que são as doutrinas da graça, eles não sabem o que é a doutrina da salvação, eles não sabem o que é a doutrina da expiação e etc. Aproveitando, você está aí, eu de vez em quando acompanho, de vez em quando, opa, peraí, quase que derruba aqui o nosso estúdio. Então, Fabrício, aqueles que já seguem o Fabrício, pessoal aqui que ainda não segue o Fabrício, pode seguir o Fabrício e vocês vão poder acompanhar por volta de 1h da tarde, né, Fabrício, o seu programa na rádio. Não é isso que é transmitido também aqui pelo Instagram. Então, o pastor Fabrício, nessas últimas semanas, tem feito aí uma série de estudos sobre Romanos, sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Fabrício, aí você estava falando que às vezes as pessoas não conhecem nem mesmo o que significa a justificação pela fé. Então, vamos aproveitar esse momento aqui e falar sobre isso aqui, sobre o que significa ser justificado por Cristo, né? E aí você complementa falando sobre a santificação, que seria um processo que vem seguida, né? A justificação, a santificação, aquilo que o apóstolo Paulo fala ali, né, em Romanos capítulo 5, 6, 7, 8, ok? Fala um pouquinho sobre isso, que é ser justificado pela fé. Então, essa é uma doutrina que impactou profundamente a vida de um dos principais reformadores, que foi Lutero. Né? Lutero, vocês conhecem a história de Lutero, a vida e obra de Lutero, e
E ele foi impactado por esta máxima lida por ele nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento, que remonta a uma profecia do Antigo Testamento, que diz que o justo viverá pela fé. O que é a justificação? É uma doutrina extensa, mas em tese, a justificação é a doutrina que diz que Deus, ele paga a dívida que nós temos e que não teríamos condições de pagar, assumindo a culpa que era nossa para nos tornar justos. De modo que a gente deixa de ser escravo do pecado, do mundo e do diabo para nos tornar livres por causa de Jesus. Então, a justificação é um ato de pagar uma dívida, de assumir uma dívida, que foi o que Cristo fez. Quando ele vai para a cruz e ele brada na cruz e diz, em grego, tetelestai, está consumado. Ele está dizendo, olha, a dívida que vocês tinham, que dívida é essa? Era uma dívida do pecado, impagável, ela foi paga. Então, justificar significa pagar uma dívida. Justificar significa assumir uma dívida. Foi isso que Jesus fez. Então, ele assume essa dívida, torna você justo, e aí, a partir de agora, dessa justificação, então você começa a viver um processo de santificação. O que é a santificação? A maioria das nossas percepções acerca da santificação tem a ver com a compreensão romana. A compreensão da ideia de santidade com base na teologia romana. Como é que a gente pode atestar isso? Quando as pessoas dizem assim, olha, eu não sou nenhum santinho, não. Eu não sou nenhum santo, não. Quando as pessoas dizem Para se justificar, né? para dizer assim, olha, é como se fosse para se justificar do seu pecado. Eu cometo alguns pecadinhos aqui porque eu não sou santo mesmo, né? Eu não sou santo, ninguém é santo. Por que isso? Isso é a raiz do catolicismo romano que está em nós, independente de ser cristãos protestantes ou não. Isso está em nós. Por quê? Porque a ideia de santidade é alguém que não peca. O santo é alguém que está acima dos outros. É por isso que na teologia romana ele é adorado, ele é venerado, se oferece, tem oferenda para ele, porque ele está em outro patamar. Ele não está no patamar da humanidade. Enquanto que a proposta da teologia bíblica acerca da santidade diz, não, santidade não é não pecar. Não existe santo que não peque. Pelo contrário, o santo peca. A diferença é que o santo, ao pecar, ele sente-se sujo por ter pecado, porque ser santo, em tese, significa ser separado para o uso do divino. Então, Deus quer usar a sua vida. Para ele usar a sua vida, você tem que estar limpo. Então, o pecado suja a gente. A santidade limpa a gente. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se santifica. Quanto mais a gente se distancia de Deus, mais a gente se suja. Então, a gente se aproxima de Deus para que a gente se torne limpo. E aí, limpo você é usado por Deus. Ser santo é ser limpo para o uso de Deus. É se colocar a serviço de Deus. Em tese, a proposta da santidade que está ligada à justificação quer dizer isso. Ok, muito bem. Fabrício, nós já estamos aqui indo para o nosso final da nossa live. Nós queremos agradecer. Passou-se muito rápido, mas são muitas coisas, muitos temas que nós falamos desde a sua experiência, ainda criança praticamente, da sua conversão, da sua vocação. Então, a gente quer agradecer. Foi realmente aqui uma ótima live. Todos que participaram aqui, conhecidos, pessoas que conheceram você aí ao longo da sua carreira, tanto em Riachão das Neves, como na Primeira Igreja Batista em Barreiras. Você que foi líder de jovens ali, no Conjubo Oeste, no Congresso da Juventude Batista aqui da região oeste da Bahia, da Convenção Batista Brasileira. Então, Fabrício, eu quero que você desse uma palavra aí para quem está, tanto pessoas que já conhecem o Evangelho, como quem ainda está começando ainda no Evangelho. Que palavra que você dá de ânimo para a pessoa poder continuar firme com Cristo? Então, antes disso, eu queria pontuar só uma questão sobre a espiritualidade, para fechar esse ponto. A gente falou de vocação e essa questão da espiritualidade, né? Que é extremamente importante a gente entender essa questão da espiritualidade, porque a espiritualidade ela é extremamente relevante para a gente que vive dentro do universo religioso. Eu gosto de dizer que a experiência religiosa não é necessariamente a experiência com o Deus que se revela a partir da religião. Que isso é uma coisa importante a gente
pontuar, porque às vezes a pessoa tem uma experiência religiosa, da igreja, de caminhar, de aprender músicas, mas ela não teve uma experiência com Deus. Então, a espiritualidade, ela não está restrita ao rótulo denominacional que ela pertence. A experiência cristã, ela não está restrita ao nível de conhecimento teológico dela. A espiritualidade, ela tem dois aspectos que são fundamentais. O primeiro aspecto é o aspecto íntimo. É aquilo que acontece dentro do indivíduo. Então, a espiritualidade, ela é intimista. Ela tem a ver com algo de dentro. Por isso que, enquanto a vocação é um chamado de fora, a espiritualidade, ela acontece de dentro. E depois ela é... Seria o novo nascimento, né, Fabrício? Aquilo que ocorre no coração, né? Isso, aquilo que ocorre no coração. E depois essa espiritualidade, ela é exteriorizada a partir da sua existência na partilha do dia a dia. Ou seja, quando é que uma pessoa ela é mais espiritual? Quando é que você identifica uma pessoa espiritual? A pessoa espiritual não é aquela que canta que chora quando canta, não é aquela que demonstra um fervor. A pessoa espiritual, ela demonstra isso na relação, na caminhada, no amor, na solidariedade. Por que você percebe pessoas que não são cristãos, mas com nível de solidariedade? Porque ela é espiritualista. Aí você vê uma outra, ela é espiritualista. E muitas vezes nós não compreendemos a espiritualidade e queremos sufocar a espiritualidade dentro do gueto religioso. Isso aí mata a gente. Então a espiritualidade... Muito bem, Fabrício, acho que nós vamos ter que botar, porque você sabe que o Instagram cai quando chega uma hora, né? Aí nós vamos ter que fazer agora aqui, vamos ter que falar que o pessoal que já vai começar a falar que fica conosco, Fabrício, já se faz tarde, para a gente ter que girar uma outra live aqui, para iniciar uma outra live, né? Sim. Mas aí fica o convite, Fabrício, para a gente fazer em outro momento, uma outra live, porque falar sobre espiritualidade, como hoje realmente precisamos, né? Quando você vê o crescimento daquilo que é falso, aí nós precisamos reforçar uma verdadeira espiritualidade cristã. Queremos agradecer aqui os participantes, aqui, ó, a nossa tia Marta Magalhães falou aqui, ó, parabéns pela iniciativa, André e pastor Fabrício, grande aprendizado. Pastor Misael também falou aí que foi muito bom a aula aí do pastor Fabrício, o Wesley também dizendo que foi muito bom, que gostou bastante. Temos 2 minutinhos aqui, Fabrício, calma, quase ia cancelando aqui a live aqui. E nós queremos agradecer aqueles todos que participaram, tem gente aí que está desde o início, outros foram entrando depois, Silvia Regina aí também que entrou agora, Silvia, eu acho que entrou agora, Silvia Regina, aqui da cidade de Riachão das Neves. Então é isso, Fabrício, estão me dizendo aqui que falta 2 minutinhos, que a gente está no cronômetro aqui. Muito bem, pastor Misael falando aqui, ó, surgir um culto online em família, vamos fazer isso. Pastor Misael, que também já está convidado aí, para em um outro momento a gente fazer também uma live. E a nossa proposta aqui é fazer realmente isso, né? Fazer sempre esses momentos aqui. E, pessoal, vai ficar gravado. Para quem entrou aí depois, a live vai ficar aqui gravada, então você vai poder ver desde o início aquilo que o pastor Fabrício falou. Então, estamos nos últimos segundinhos aqui. Fabrício, faça uma oração aqui rápida, em poucos segundos, abençoando todos aqueles que estão conosco aqui. Uma palavra de oração de Deus. Amém. Deus, nós te agradecemos por esse momento, pela oportunidade de conversar sobre isso. Seja a graça de Deus sobre nós, sobre a vida de cada pessoa. No nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos a todos que estiveram aqui conosco. Obrigado pelo privilégio de conversar sobre isso com vocês. Beijo no coração de vocês, aos irmãos lá da El Shaddai e todos aqueles que chegaram aí. Obrigado pelas palavras de carinho. Amo vocês. Bye, bye. Mandamos um abraço para todos aí também da Igreja Batista El Shaddai aí, em Irecê. Obrigado, Fabrício. Um abraço. A gente se vê por aqui em outra oportunidade. Tchau, tchau. Maravilha. Tchau, tchau.